Ô, Cristiana, Boa tá. noite, oficialmente. Sejam todas bem-vindas. Diga, Maria Cristina. Você podia passar para ela o meu e-mail, Passo, fazendo favor? olha aqui, já coloquei. Ó, ela já colocou aí no chat o e-mail dela. Ah, Coloco sim, vocês em sim. contato depois. Eu mando. Combinado. Então, mulheres, um prazer sempre muito grande revê-las. Quando é dia de grupo de estudo, eu já fico feliz, que eu gosto tanto de aprofundar e dessa maneira, né, circular, onde cada uma vai trazendo um pouco da sua experiência, do seu olhar, e a gente vai nessa construção coletiva, né, dos significados, desse aprofundamento. Vocês conseguiram ler o texto? Ou não Li. deu tempo? Alguns sim, outros Li. não. Quem não Eu li. conseguiu, tudo bem. Às vezes, a partir das discussões, das trocas, pode ser que você queira trazer alguma contribuição, independentemente de ter lido ou não. Tá tudo bem. Então, eu selecionei esse capítulo, né? A gente está falando do capítulo Mover a História, Leitura, Sentido e Sociedade, que, na verdade, foi uma palestra dada em Madrid em 2001. Olha, muito tempo atrás, né? Nesse livro, Buscar Indícios, Construir Sentidos. Mas a Graciela Montes é uma pessoa bem respeitada na área, né? E ela traz umas provocações interessantes, né? Eu traria como uma primeira provocação. A gente está muito acostumado a ouvir a questão do prazer do texto, né? Então, é o que traz o Roland Barthes, é o que traz o Dante Galian, eu mesma falo disso, a Carla fala disso, né? Só que aqui ela traz um outro elemento, que é a rebeldia. Tanto que ela traz o mito de Prometeu, né? Então, Marcela, bem-vinda. Então, quero escutar vocês. Quem gostaria de puxar o fio para a gente começar a iluminar alguns trechos? A Yara falou que... Primeiro ela fala sobre ela faz uma análise sobre a questão da leitura entre os jovens, né? Sim. Se diz que o jovem lê menos do que o adulto. Só que aí ela faz uma retrospectiva. Ela começa falando sobre os tipos de leitura, né? Antes de existir a palavra escrita, né? A imprensa, existia várias formas de leitura, né? Dentro das culturas, né? Cada povo tem a sua cultura, dentro da sua cultura existem as formas de leitura. Depois, com o surgimento da imprensa, ela diz que, mesmo assim, a leitura ainda ficou restrita a um determinado grupo, né? A uma determinada elite. A escrita só começou a se expandir a partir do iluminismo, né? Onde se deu uma maior abertura. E que a escola... E qual é o papel da escola na questão da leitura, né? Sim, a gente aqui não vai fechar muito para a escola, não. A gente vai deixar esse leque mais aberto. Tudo bem. Mas, com certeza, Maria Cristina, ela começa colocando essa questão da leitura nas gerações mais novas, né? Isso faz até uma ponte com aquela discussão da Marianne Wolf, né? Do desafio da leitura atualmente.
Mas igual a Marianne Wolff falando também, comprovando, né? Que, na verdade, a gente lê muito mais, não é? Por causa do excesso de informação que a gente recebe. Então, Nos dias aqui, de hoje, né? sim, a Graciela também Eu fala a mesma acho coisa. que, Olá. mas acontece, o que ela quis dizer, eu entendi assim, que nós não podemos dizer que o jovem lê menos, sendo que os adultos demoraram muito para ler, entendeu? E às vezes gerações anteriores demoraram muito para ter acesso à leitura. Mas uma coisa que você trouxe, eu também achei interessante no texto, né? Que é reforçar a leitura de outras coisas. Ela faz isso no início, e lá no final, na página 238, fala da leitura de outros textos, a imagem, o cinema, a televisão. Isso. Né? Sim, muito bom. Diga, Yara. Eu me preocupei um pouco, eu queria ter lido novamente o texto, sabe? Fiz uma leitura e fiz anotações no caderno, porque como eu não tirei cópia, assim, estava um pouco ruim para tirar, não estava saindo boa, sabe? Por causa das dobrinhas, assim. E eu fiz algumas anotações. O que eu me preocupei um pouco, que nessa resgate histórico que ela faz muitas citações, assim, coisas que até a gente poderia se aprofundar mais. Então, eu acho que corre um pouco o risco nas análises, sabe? Não ficar no superficial, assim. Mas, enfim, né? O que eu marquei foi que ela quis discorrer sobre a construção das noções da formação do leitor na história, em vista dessa educação na modernidade, né? Que é o que ela vai ao final do capítulo, né? Indo para os tempos atuais. E as perguntas que ela levanta, né? Do que falamos quando falamos de leitura? Ela quer dar uma filtrada nisso. Você está falando de leitura, né? Isso na página inicial, 223. Qual a diferença entre uma leitura e uma ordem particular de leitura? Né? Do que consistiu a famosa crise da leitura, que todo mundo diz que está em crise, né? Que tipo de leitor, o que aconteceu com a leitura, e nossa praxe diária em relação a isso. Tudo isso foram perguntas iniciais que ela colocou. E eu, lendo a página 224, eu coloquei até uma citação do Gastão Barcelar, que eu marquei aqui para mim. A resposta está contida na pergunta, que ele faz essa citação, né? E do que falamos quando falamos de leitura. Então, ela vai começar dizendo da leitura grau zero. Ler é basicamente adotar uma posição de leitor para lidar com o outro ou com nós mesmos. Precisamos construir significações. O que vai me lembrar também Paulo Freire, né? Quando ela vai falar das significações, que a leitura... Eu estou citando Paulo Freire, mas me reportou, né? Que a tua leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? Então, como você vai ler, você traz de experiência. E no decorrer do texto, também ainda me lembro de Paulo Freire, quando ela... que a leitura, vamos dizer, ele fala educação, mas eu acho que vale para a leitura. Você não vai transformar o mundo, mas ele transforma as pessoas, né? E então ela vai falar sobre a posição do leitor, retirar-se, afastar-se para absorver, construir sentido, tornar a leitura habitável. Aí ela cita a perplexidade, que eu me lembrei de um texto também anterior nosso, de um livro que gostei bastante, que nós discutimos, que é aquele Que Emoção, né? Primeiro com interrogação, depois com exclamação, né? Então, quando eu acho que a leitura mexe com você, pode até dar uma catarse, quando ela dá essa emoção, essa perplexidade, né? Então, ela não é só prazer, assim, baseado até na nossa biblioterapia, ela é tratamento também, né? Ela desenvolve empatia na gente para compreender melhor as pessoas, né? Ela nos dá uma bagagem que, às vezes, muitos estudos de faculdade não daria. Então, eu acho que essa perplexidade se advém a tudo isso, né? Aos novos mundos, a essa paixão que ela desperta. E não pense em grandes sentidos absolutos e eternos. Somos seres incompletos. Isso é o que estou comentando.
a sociedade é incompleta, porque ela vai falar de um vazio. E esse vazio que eu queria clarear um pouco, vou passar para você a bola, Cris. Quando ela fala desse vazio, né? Ela fala de um vazio, né? E eu pensei no vazio no termos de uma incompletude que a gente tem mesmo, e sempre vamos ter, né? Nós não somos sempre felizes, nem sempre infelizes, a gente sempre é um ser de busca, né? E ela tem nesse trecho, na página 224, quando ela fala desse vazio, e ela fala dessa leitura no grau 0 solitária, mas sem o conforto de uma compreensão, mas de perplexidade. A ação do ler é anterior à explicação. Então, eu passo para você, Cris, pensando assim nisso daí, que ela está falando dessa perplexidade e desse vazio, que eu fiquei meio em dúvida que vazio que ela está querendo dizer, porque eu penso num tipo de vazio, e ela não sei se foi o mesmo vazio que eu estava pensando. Eu penso no vazio... Deixa eu reler página esse trecho aqui. Não pensa em grandes sentidos, em sentidos absolutos, imutáveis e eternos. Os grandes discursos caducaram, como todos sabemos. Estamos muito longe da fé nas teorias que pretendiam explicar tudo. Até mesmo nos dizemos que talvez, eventualmente, as coisas não signifiquem nada e que o que tomamos como indícios sejam indícios de nada, do sem sentido, da indiferença universal, do vazio. Nossa, isso é uma questão muito filosófica, né? Tem o niilismo, já ouviram falar disso? Tem um livro do Nietzsche, eu sei porque já tive pacientes aqui, por exemplo, tinha um senhor que ele estudou a vida inteira para ser padre, sabe? Foi um paciente aqui de uns anos atrás. E depois que ele tinha dedicado uma vida a isso tudo, parece que caiu uma venda dos olhos dele. E ele viu que aquilo tudo era como se fosse uma farsa, sabe? Tem um texto também do Machado de Assis, A Igreja do Diabo. Vocês já ouviram falar nesse conto? Então, assim, quando a pessoa desconstrói uma série de crenças que ela se segurou a vida inteira. Então, é como se fosse assim, é o desmoronamento das suas certezas, é desse vazio, né? É desse desamparo. Eu tive uma professora, Adília Gouveia, talvez aqui alguém conheça. Ela era uma professora de filosofia e literatura, e ela gostava muito de falar sobre a intemporalidade do drama humano, né? Desse desamparo, é desse lugar, é desse vazio que eu suspeito que a Graciela esteja se referindo. É quando a gente já desconstrói, sabe, aquelas certezas e não tem outra coisa para botar no lugar. Quem falava muito isso também era aquele Zygmunt Bauman, né? Que ele trouxe num dos livros dele, olha, você vê, a gente pega uma bifurcação e vai embora, né? Ele trazia um quadro isso também é falado pelo Walter Benjamin, um quadro do Paul Klee, que é um anjo voando de costas. Por que esse anjo está voando de costas? Ele é movido pelo que ele não quer mais, sabe? Isso dá um impulso. Por que ele está de costas? Porque ele ainda não sabe para onde ir. Ele sabe o que ele não quer mais, mas ele ainda não tem outra coisa para botar no lugar. E isso não é uma boa tradução de certos estados que a gente passa na vida? Então, eu acho que é desse vazio. Eu suspeito, não tenho certeza de nada. Quem está aqui me escutando e está com vontade de fazer parte da discussão, seja bem-vindo, pode dizer. Completando uma coisa, mais para frente, assim, quase no fim do texto, ela vai falar, ela não cita o Bauman, mas ela fala sobre a liquidez. Ela vai falar pronto. Aí. Então, ela leu, ela fluiu por ali. Quando ela vai discorrendo com a história, né, ela entra nessa questão. E o que você está falando também está lembrando muito hoje essas utopias negativas, né? Muitas vezes as pessoas estão assim, eu sei o que eu não quero. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, não sei o que, tal, tal. Não, né? Não.
mas não sabe o que é, na verdade, né? Aquela busca. Só esse detalhezinho. Sim, obrigada, Yara. A Cris Silva entrou aí, bem-vinda. Então, minha gente, quem aqui tem conhecimento desse mito de Prometeu, que é citado no texto em alguns momentos? Quem poderia fazer um resumo do mito do Prometeu? Ou não, ninguém? Se Eu ninguém... conheço. Hã? Fala, Maria Luísa. Não, Não? Então, eu também não tenho conhecimento aprofundado, mas eu fui lá procurar, olha, vou aqui mostrar para vocês. Peguei aí um site, né, que eu nem sei, mas enfim, Mito de Prometeu. Prometeu é um personagem importante da mitologia grega, sua figura é vista como uma divindade do fogo, além de ser um mestre artesão. Segundo o mito, ele era um titã que, por roubar o fogo dos deuses e entregá-lo à humanidade, foi severamente castigado por Deus. Então, nos mitos, essa desobediência aos deuses é um elemento importante, né? Então, o Prometeu, ele rouba o fogo para entregar aos homens, que eram feitos de barro, e por isso ele é punido. E a punição de Prometeu, ele é, olha lá, ele é acorrentado no alto de uma montanha para que seu fígado fosse bicado todos os dias por uma enorme águia. Mas o que acontecia é que, depois de ser ferido, o fígado se regenerava. Então, mitos são aquelas coisas grávidas de significado, né? Então, aqui tem uma representação dele, mas aqui tem um significado do mito. Os irmãos Prometeu e Epimeteu representam duas polaridades. Eles são o símbolo da dualidade entre aquele que prevê, que age com sensatez, discernimento e previdência, e aquele que não reflete antes de tomar atitude, sendo impetuoso e ágil. No mito, o fogo tem como significado o conhecimento e a possibilidade da transformação da natureza. Podemos considerar esta passagem de modo simbólico e prático. Para isso, basta avaliarmos como o manejo do fogo foi um marco na história da humanidade, oferecendo um salto na evolução e adaptação humana. Então, minha gente, voltando aqui para o texto, né? Essa coisa do Prometeu, ele é evocado porque o conhecimento, ele também é um fogo, né? Ele pode provocar uma transformação. Principalmente, né? Porque aqui ela traz alguns tipos de leitura. Tem aquela leitura que é a obrigatória. Quem sabe dizer em que página está isso? Deixa eu procurar aqui. Ó, na página 231, 1, 2, 3, no terceiro parágrafo, diz assim: a ordem da escola era a de leitura mais visível, mais rigorosa e mais vigiada, junto com, diz Petrúcia, da igreja, uma coisa mais guiada, né? Mas, e ainda como consequência do barateamento da letra, surgiu uma nova instituição, a do leitor amador, autônomo, menos regrado e geralmente voraz. Eu acho que a gente se encaixa muito nesse leitor voraz e amador, né? Ele tem meio que essa desobediência dos trilhos acadêmicos, né? E aí, para mim, toda a página 232 é interessante. Lendo um pouquinho, ó. Constitui a imagem ideal, eu estou na 232, primeira linha. A ideia de leitor que ainda se tem, o jovem absorvido em um livro, enquanto ao seu lado acontecem coisas às quais ele não presta atenção. A leitura de biblioteca pública, aqueles que andam com o livro na mão ou discutem um parágrafo com os outros, ou o marcam para não esquecê-lo,
o acúmulo de livros, as bibliotecas privadas, a cena de leitura doméstica das crianças, a paixão por um autor, etc. A leitura do leitor amador tinha uma certa ordem, possivelmente um cânone, que infelizmente foi pouco estudado, mas se tratava de uma ordem muito menos vigiada, mais fluida, mais desordenada, por assim dizer, e, portanto, mais imprevisível e mais própria. O motor estava mais no próprio leitor, em sua voracidade, seu desejo de ser incluído na, ou às vezes ser marginalizado da, grande leitura oficial, do que no impulso da sociedade de preservar a si mesmo, de preservar sua leitura do esquecimento ou da deformação, canonizando-a na instrução escolar. Então, ela fala desse leitor louco, fora de controle, que eu acredito que seja a característica de quem se dedica à biblioterapia. Olá, Lola, boa noite. Quero ouvir vocês. O que está se passando aí ao ouvir essas coisas? Ou, se quiser mudar o rumo da prosa, iluminar um outro trecho que tenha chamado a atenção. Diga, Andréia Nogueira. Diante dessa possibilidade da loucura, eu queria voltar um pouquinho no mito e colocar esse fogo do conhecimento, da importância que Prometeu faz de não fazer a distinção do divino do humano. Por isso que ele quer trazer o fogo, ele acha que não pode ficar só no sagrado. E então ele traz para as construções outras. Então eu acho que esse processo do conhecimento é uma faísca. Então eu vi desse lado. Depois, se a gente continuar no mito e tudo mais, o Epimeteu é como se fosse, entre aspas, o bobinho da história, porque ele quer tudo o que é o belo. Não é à toa que ele vai atrás de Pandora, e da caixa e de tudo mais, se a gente for continuar lá no mito. E já o Prometeu não, ele não está preocupado com aquilo, ele tá mais intenso. E é isso que eu acho em relação à leitura e à prática da leitura, e esse vazio que foi falado e tudo mais, nunca haverá o preenchimento, mas a busca é a satisfação constante. Então, eu acho que esse nunca vai estar vazio e nunca vai estar cheio, porque está no processo. E eu destaquei para aqueles que não fazem a leitura, mas que abrem num lugar que chama atenção, da sacralização do livro. Em geral, não serve para nada. Já vimos que há livros que ativam a leitura e livros que enclausuram. Os livros devem ser escolhidos um a um. Não é tanto uma questão de dar algo para ler, como quem dá de comer na boca, mas sim de ativar a leitura, a perplexidade, o desejo, o desequilíbrio, a procura de indícios e a construção de sentido. Então, eu acho que é exatamente isso, quando, tentando alinhavar tudo, quando você estava buscando um livro, a Maria Cristina buscando o livro, não há um só, há todos aqueles que você já tem. É o olhar que você vai ter deles e como você vai oferecê-los, para estímulo, para catequização, para seja lá aquilo que você tem como proposta. De novo, a Cris, quando nos acolhe e diz que fica feliz, eu mais ainda, porque nem sempre posso estar, mas eu adoro a acolhida até de quem não leu. E isso é muito mágico, porque quem não leu tem a possibilidade de ser instigado a. Se não deu tempo até agora, então eu já vou naquilo sem ser a comida na boca, mas o estímulo, o sabor, o paladar que já foi dado. E esse desequilíbrio que é fundamental. Acho que foi numa das lives ou num dos encontros aqui que a Cris fala do sapato, não é? Com aquele livro do pato, do gatinho que é teimoso. Foi a Cris que falou.
Eu amo aquele Pular no livro. telhado. Ai, Olha lá, acho que está aqui. gato que subia no telhado. O gato que pulava sapato. Ah, gato que pulava em sapato. Adoro. Que é uma graça. A doninha quer ficar com ele e o gatinho fofucho de lacinho e que não pula em telhado e não pula em lugar nenhum. Mas o gatinho precisa desses pulos todos, que é essa rebeldia que o faz crescer e faz aprender a pular, não é? Aprender a pular sem cair. Aprender a ler com a inteireza de que se ama a leitura, é aprender a ler sem cair, eu penso. Desculpa, gente, eu não sei abaixar minha mãozinha. Ah, eu faço isso para você. Andréia, Obrigada. sempre uma delícia te ouvir. Tua Obrigada. sabedoria, tua fala mansa. Muito obrigada pela sua contribuição. E é isso mesmo, fez lembrar uma frase de Saramago. Eu sou um desassossegado e escrevo para desassossegar. Né? Essa perplexidade, essa rebeldia. Também adorei você ter iluminado que ela parte dessa dessacralização do livro. Achar que o livro é tudo, que o livro é a saída. Não é, não. Tem livros que são catequizadores, não é? Então, quero destacar, olha, um parágrafo, está na 225, o primeiro parágrafo diz assim: a posição de leitor supõe uma certa forma de rebeldia, um cruzar a linha. Esse é o outro ponto que gostaria de marcar. Creio que a insistência em equiparar leitura e hábito, leitura e entretenimento, leitura e prazer, acabou nos distraindo dessa questão primeira da leitura como insubordinação e desejo. Olha o fogo aí, né? Olha a rebeldia aí. A leitura é anseio por significado e, portanto, um apartar-se da ordem, distância e rebeldia. Respira fundo. Que página é essa, Cris? Que página é essa? É a 225, é o primeiro parágrafo. Ok, obrigada. Um pouquinho depois, né, no segundo parágrafo, diz assim, olha, recolher-se, tomar distância, ficar desconcertado diante do enigmático e enfrentá-lo, olhá-lo de frente. Tem alguém com o microfone? Pronto. E olhá-lo de frente são atos que requerem uma certa insubordinação ou livre-arbítrio, uma forma de rebeldia. Para mim, esse é um resumo desse capítulo, né? A rebeldia como o motor da leitura. Tá? Aperta aí a roda, para quem quiser ou puxar esse fio ou iluminar outro trecho. E esse é um exercício, minha gente, daquela leitura profunda, né? Que fala Marianne Wolff, porque vê que quando a gente escolhe um texto para discutir, às vezes a gente lê antes, mas tem que ler um pouquinho antes do encontro, porque senão se esvai, não é? É para a gente trocar, então é um exercício difícil esse, e a gente marca um compromisso justamente para ir destrinchando, né? E incorporando esses aprendizados. Vai, Yara. É uma outra reflexão que eu queria fazer com você, que ela começa na página 225, como eu te falei, eu fiz anotações no caderno, né? Mais reflexões. Ela vai comentar sobre a leitura de base, né? O legado junto à linguagem que a gente traz. Quando eu li essa leitura de base, me lembrei do que nós falamos algumas vezes, né? Sobre aquela árvore que nos forma durante a nossa vida, né? De livros, os livros que nos formaram. Mas ela faz uma crítica a essa leitura de base, que pode... Por exemplo, eu não me lembro a palavra certa, como eu te falei, eu estou sem o texto, como se travasse a pessoa naquilo, entendeu? Que ela não fosse para frente.
E aí, indo em seguida, né, na 226, ela vai falar assim, escolhas de ordens de leitura da linguagem por serem mais ricas e também propensas às mudanças. Eu estava refletindo assim, né? Primeiro, estou colocando essa questão para você dessa leitura de base que ela comenta, em cima daquilo que nós já estudamos sobre a árvore que nos forma, né? Desde as primeiras aulas. E que eu acho que ela, não sei se eu não entendi direito, eu acho que ela coloca de uma outra maneira, não é como nós estávamos pensando, em algo que nos faz crescer, que é base para as nossas outras leituras. E essa questão da mudança, também que fiquei meio em dúvida quando ela fala, que você muda, eu acho assim que a gente se transforma. Você, assim, não é porque, por exemplo, hoje você gosta de tomar vinho, e você tomava limonada quando era criança, que você deixa de gostar da limonada. Ou que nem a árvore, né? A árvore não vai, os miolinhos dela crescendo ali. Né? Eu acho que a gente vai acumulando informações, vamos nos transformando, mas não deixamos aquilo que já fez parte da nossa vida. Isso é uma outra colocação que eu queria te falar, que você comentou sobre essa leitura de base, a crítica. Quando a Yara passa a bola para mim, eu deixo aberta a bola para o grupo aqui, viu, gente? Porque eu acho que esse bate-bola é que é interessante. Mas, acolhendo a bola, eu vou usar um personagem, né? Do livro A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Tem um galo de briga, é um dos personagens, né? E ele só pensa em brigar. E aí a personagem principal, que é a menina, ela diz assim, você está com o pensamento costurado. Então, essa leitura de base, né, que a gente vai sendo forjado a partir da nossa educação familiar, escolar, da sociedade, vai deixando a gente cheio de costura no pensamento, né? E como é bonito, através desses encontros com os livros, com os personagens, com os leitores, com essas trocas, a gente tem a possibilidade de descosturar os pensamentos e de ampliar o nosso repertório imaginário. Aqui, o que a Graciela faz, nessa parte que você está destacando, é como se fosse um resumo da evolução, não é? É um resumo histórico. Então, ela vai dizendo como é que surgiu a própria escrita, né? Porque ela diz aqui, por exemplo, na 227, a letra também começou sendo divina. Né? Tem aquele filme clássico, Em Nome da Rosa, as bibliotecas eram lugares proibidos, né? Era restrito, o conhecimento era uma coisa assim, velada, né? E aí, historicamente, isso começou a se popularizar. Então, toda essa página 227 é uma descrição histórica desse movimento. Ó, os chineses inscreviam caligramas no fundo dos vasos quando eles ainda estavam pela metade. É muito bizarro, né, pensar nessas coisas. Não tem aquelas iluminuras, aquelas letras que só apareciam a partir de certas, sei lá, da colocação da iluminação em cima, né? Então, não sei se eu também estou viajando muito, né? Mas o que eu capturei desse trecho é justamente essa abertura. Eu queria focar tem esse lado que você falou, realmente as pessoas que fazem parte da nossa vida, elas vão costurando, né? A gente é feito de influências de pais, as pessoas fizeram parte da nossa vida. Mas estou falando, eu queria especificar a questão da leitura, dos livros. Será que, então, ela não quis falar dos livros que fizeram parte da nossa vida, mas sim dessas pessoas que foram costurando a nossa vida durante, né, toda a nossa... Ela fala que uma grande revolução foi a imprensa, né? Porque aí popularizou esses escritos, mais gente teve acesso. E que foi uma grande mudança. Olha, a imprensa vem associada, como sabemos, às lutas religiosas, e em seguida a Revolução Burguesa, racionalismo, iluminismo. O livro popular não era alheio à leitura oficial da época, e se integrava a ela.
Então, ela vai trazendo, né, esse contexto histórico do desenvolvimento. Diga, Ana. Eu li um livro recentemente, eu estava buscando aqui o título em português, mas eu não sei. Se chama The Better Angels of Our Nature. Parece que foi uma expressão de um discurso de Lincoln, mas é o Steven Pinker que escreveu, ele tem um capítulo em que ele diz que Gutenberg e a invenção da imprensa foi o maior, assim, o maior impacto tecnológico da história da humanidade. E que foi só aí que os seres humanos começaram a saber o que é empatia um pelo outro, porque ao lerem as histórias, e os romances, e os sofrimentos, e as disputas que estavam escritas ali, eles começaram a se identificar com os textos, com as tragédias alheias. Uma humanização, né? Foi a primeira possibilidade exatamente de empatia e humanização. Então, é impressionante como, enfim, a gente pensa em tecnologia e coisa, ele faz essa história assim, mas ele fala que a principal tecnologia que teve o maior impacto, o primeiro impacto foi o livro, né? E nesse sentido. E eu estou achando interessante como ela depois fala das novas tecnologias aqui, né? E eu adorei o texto, aprendi muito e fiquei assim me questionando muito. Sempre estava muito crítica do meu filho, que é muito tecnológico, e eu assim, mas está faltando leitura, tinha que ler mais. Mas assim, uma angústia, sabe? Sempre eu achando, às vezes eu vejo ele com livro, dali a um ano ele está com o mesmo livro na mão, dizendo que está lendo o livro. Eu falo assim, mas peraí, ainda é o mesmo livro, entendeu? Então eu fico assim muito angustiada. E eu tenho e a minha filha mais velha é o contrário, lê absolutamente tudo e que está saindo, saiu hoje e assim, é lindíssima. E pelo contrário, ela é a minha referência de leitura, mas na verdade, quando a gente pensa que o que nesses últimos anos se acumulou de informação, né? Assim, dizem que assim, não sei, de 1960, 50 para cá, é a mesma quantidade de informação do que toda a humanidade já teve. Então, você imagina a quantidade de input que nós estamos expostos, né? E que não é pouca coisa, e que nós temos que saber digerir, ser crítico e tal. Então, há muita leitura, mas realmente há um outro tipo de leitura. E eu adorei essa visão muito aberta dela, né? Que ela faz esse passeio, desde de uma leitura muito vertical, leitura como sinal de poder, né? Hierárquica, essa do nome da Rosa, né? Aí, quando ela entra com essa ideia de leitura como rebeldia, insubordinação e desejo, quando ela fala também falou do vazio, vocês falaram do vazio, e tem uma hora que ela fala do ócio, né? O ócio sendo o vazio, a disponibilidade, o ser humano sozinho ou em companhia, tomando conta de sua própria humanidade, de sua humanidade. Então, eu fiquei, assim, é exatamente nessa liberdade desse vazio, né, em que você faz a escolha. É nessa liberdade desse vazio e que você também tem que lidar com o seu desejo do que você vai priorizar para si, como leitura ou não, né? Então, é isso. Eu fiquei, assim, muito
permeada por essa análise crítica dela e muita coisa se esclareceu para mim em torno do tema. É isso. Que bom, Ana. Eu acho que isso que você trouxe, né, do seu filho e da questão de pegar pouco livro físico, mas ter muitas outras leituras, né, tem muito a ver com o próprio título do capítulo, que é Mover a História. Então, ela vai trazendo, né, que são muitas mudanças e a gente está vivendo uma grande transformação na forma de leitura, né? Os mais jovens estão trazendo isso, então eu vejo pelos meus filhos também a quantidade de séries que eles assistem. São leituras, não é? Então, não são leituras da forma que a gente lê, mas são leituras para eles, e a história está se movendo, né? Um beijo, Maria Luísa, que precisa sair. Então, eu destacaria, no finalzinho, né, do capítulo, ela coloca algumas questões, né? Ela, na 237, ela fala assim: caso alguns do que estão aqui se sintam dispostos a embarcar nessa tarefa de questionar o que já foi estabelecido, deixe algumas ideias que podem ser úteis na hora de separar o joio do trigo. Então, ela vai elencando várias coisas. E aí, eu traria uma que está na 238, diz assim: o leitor busca o leitor. E os vínculos entre leitores geram leitura. É preciso ativar a construção de redes e cidades leitoras, ricas, variadas e flexíveis, sempre em obras. Não é isso? Não é lindo isso? Eu acho que, de uma certa forma, é isso que a gente faz, né? Cada uma aqui, no seu chamado, vai formando as suas redes de leitura. Então, a Laura, que chegou cedo, ela contou que o povo da Bibliofamília em São Paulo está se reunindo, está fazendo intervenções numa instituição. É isso, minha gente, é fortalecer as redes entre o povo que está fazendo o curso, entre as instituições e fazendo o possível. São redes e cidades leitoras. Quem gostaria de destacar alguma outra coisa que ela elencou na parte final do capítulo? Quer ver? Ó, na página 237, segundo elemento, a Yara levantou a mão. Deixa eu só ler esse e já te passo. Não é tanto uma questão de dar algo para ler, como quem dá de comer na boca, mas sim de ativar a leitura, a perplexidade, o desejo, o desequilíbrio, a procura de indícios e a construção de sentido. Diga aí, Yara. Teu microfone. Você falou para comentar aqui do final, né? Me chamou muita atenção essa frase que ela faz. Hoje, os livres pensadores, que eles fazem falta, mais falta do que nunca. Isso aí lembra do passado, né? Quando a gente falou da parte da Grécia Antiga, né? Você vê Sócrates, Platão, tudo. Eles pensavam, andavam, iam refletindo, né? A filosofia, o qual a linguagem fazia parte da filosofia também, né? E aí tem alguns pontos que ela colocou sobre a praxis, né? Da gente pensar na nossa prática. Não ter vergonha das contradições, porque às vezes a gente fica preocupado com o que o outro vai pensar, o que eu estou falando. Aqui mesmo no grupo, às vezes a gente fala, né? Será que eu vou falar besteira? O que vou pensar do que eu estou refletindo? Sei lá. Aí ela vai falar dos livros, devem ser escolhidos um a um. Me lembra de você quando fala, cuidado quando vocês estão muito... aquela ânsia, compra tudo, tem que ter mais atenção, né?
deixar o livro te tocar mais profundamente, eu entendi isso. Por exemplo, quando fala ativar a leitura, a perplexidade, o desejo, o desequilíbrio, a procura de indícios e construção de sentidos, né? Também está ligado com isso, algum livro que nos toque. Um item que eu gostaria de acrescentar, que ela fala da alfabetização, apesar que você falou que nós não íamos falar disso, mas só queria acrescentar, assim, que ela fala alfabetização, que seria conhecer as letras, aprender os nomes. Eu acho que quando você vai trabalhar a alfabetização, está vinculado com o letramento. Então, aí você tem mais essa visão mais ampla, né? Dentro da leitura, dos textos, contextualizar, né? Não simplesmente trabalhar o alfabeto, o nome, essas coisas. Então, isso eu gostaria de destacar. E não ter controle sobre a leitura, que ela fala, assim, de você dar lição de moral, entendeu? Então, aí eu dou um questionamento também que eu volto para o grupo, que tem muita gente dizendo que hoje conta a fábula e não fala a lição de moral, porque a fábula tem muito isso, né? Sempre fecha com a lição de moral. Então, é uma questão também que eu tenho ouvido muita gente falar, agora eu conto as fábulas, não dou lição de moral. Eu gostaria de jogar assim para o grupo, o que o pessoal acha disso, né? De não trabalhar a história como ela foi nos apresentada anteriormente. Antes da gente deixar essa questão aqui para quem quiser responder, a Ana Cristina tinha levantado a mão, abaixou. Tem certeza que não quer falar? Diga lá. Não, é para complementar, na última página, a leitura foi associada repetidas vezes com entretenimento nos últimos anos. Talvez seja a hora de associá-la mais à perplexidade, à busca e ao pensamento. Então, também isso, né? Você deixa em aberto, você não fecha, você não vem com lição de moral, você faz pensar. Essa palestra foi há 20 anos atrás, né? Incrível, é de uma atualidade, né? E hoje eu vejo, assim, nossa, essa tendência, né? Ao entretenimento, ao divertimento. Cris, né? eu poderia puxar o fio, né? Claro, a partir da Marcela. fala da Ana Cristina, e que eu acho muito interessante isso que ela está pontuando, né? Essa questão de como a gente como a gente pode propor uma leitura, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Atravessando. E aí eu queria trazer um dado que eu acho que pode ser significativo para a gente pensar juntas, a partir, né, das questões pontuadas pela Graciela. É uma pesquisa que saiu recentemente, acredito que muita gente já acessou essa notícia, que está acho que saiu no Jornal Nacional, se eu não me engano, e eu estou aqui lendo alguns dados dessa pesquisa. Uma pesquisa que eu acho que foi promovida pelo INEP, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas a pesquisa diz o seguinte, que mais de 50% dos estudantes chegam ao terceiro ano do ensino fundamental sem ter habilidades básicas de leitura. Isso está acontecendo agora pós-pandemia, né, com essa retomada do ensino presencial, então eu creio que essa pesquisa é bem recente, né? Então, um dado é esse, né, alarmante. 54% dos estudantes chegam ao terceiro ano do ensino fundamental, ou seja, a idade de 8 anos, sem ter habilidades básicas de leitura. 13% continuam sem habilidades básicas de leitura ainda no sexto ano do ensino fundamental. E a avaliação mostra também, foi aplicada uma avaliação, né, e aí esse resultado, esses dados, né, estatísticos são frutos dessa avaliação. A avaliação mostra também que 33% terminam o ensino fundamental sem conseguir ler com fluência e com dificuldades com a ortografia. Então, eu escutando a Ana Cristina e concordando com ela, esse destaque que ela fez desse trecho, de uma dessas questões pontuadas pela Graciela, né, no final desse capítulo, eu confesso que eu não li o texto como deveria, então eu preciso reler, eu sou aquela pessoa que vai precisar reler, né? E ficou instigada por conta dessa conversa tão boa que a gente está tendo aqui. Mas, assim, eu acho que
que a gente está no momento, né, de ter que repensar, né, é uma crise, né, que a gente está vivendo. Tem, inclusive, um trechinho do livro, né, do capítulo, melhor dizendo, que ela vai falar das diferentes crises que nos afetam, né, relacionadas à leitura escolar, a diferentes ordens de leitura, né, que ela fala, da ordem de leitura. Então, assim, se eu não me engano, aqui, na página 233, pessoal, que ela fala de todas essas leituras, a do escolar, a do leitor amador, a do erudito, e não se poderia dizer que todos esses livros tenham estimulado. Ela começa com essa reflexão, mas ela fala de uma crise que tá em curso, estava em curso naquele contexto. E aí eu fiquei pensando, Cris, e lanço para o grupo para a gente pensar juntas, lanço para você e para quem queira puxar o fio, que leitura a gente pode agora promover, e eu acredito muito nisso que foi destacado pela Ana Cristina, e acredito muito nisso que você destacou também. O leitor busca o leitor, né? E a construção de redes e cidades leitoras, quer dizer, um engajamento que a gente vai precisar fazer para começar do beabá com essa meninada, sabe? É uma leitura que vai ter que começar do zero mesmo, né? Para a gente poder atiçar, estimular, levar a essa rebeldia, enfim, eu creio que é nesse sentido também, né, de uma leitura rebelde, de busca, de perplexidade, de envolvimento, né? Eu acho para a gente poder acolher essa meninada que está chegando, que eles não estão conseguindo mal ler o beabá, né? E aí eu, por exemplo, trabalho com formação de professores, e eu estou escutando isso dos meus colegas, dos meus estudantes, né? Então, e eles também têm as dificuldades deles, então são tantos os desafios e as dificuldades, né, Cris? E eu acredito que o nosso trabalho com a biblioterapia, né, pode buscar um rumo diferente, né, para essa conversa, sair dessa proposta de escolarizar a leitura, didatizar, moralizar, conformar, né? Enfim, por aí. Muito obrigada, Marcela, por trazer esses dados aí tão recentes que só refletem aquilo que todo mundo está sentindo, né? Tem uma lacuna muito grande, tem uma questão complexa e que piorou muito com a pandemia, mas ela já se apresentava, né? Ela só foi catalisada pelo esse isolamento, pelas aulas virtuais, etc. e tal. E eu acredito, sinceramente, minha gente, que a saída é o método da biblioterapia. Por quê? Ele parte de um acolhimento, ele parte de uma escuta. E a partir dessa escuta, a gente vai selecionar leituras em diálogo com essas questões. Então, é totalmente diferente daquela imposição de algo desconectado com essas crianças, esses jovens, ou esses adultos, ou quaisquer que sejam as condições, né? Então, eu vou dar os braços para Michelle Petit. No Ler o Mundo, ela fala isso, né? Quando diz que, por exemplo, o jovem não gosta de ler, ele não gosta de ler aquilo que não tem nada a ver com a realidade dele, né? Mas quando isso dialoga com ele, eles adoram. Tem, por exemplo, publicado no Quintais da Biblioterapia 1, a experiência da Elizabeth, professora de teatro, que levou o Grande Sertão do Guimarães, e eles se envolveram de uma forma tão visceral que a escola teve que comprar mais livros do Grande Sertão, porque eles tiveram uma experiência, né? Não é uma coisa que tem que estudar um resumo para passar na prova, não. É uma coisa conectada com a vida, para poder aprender a atravessar o Grande Sertão, né? Que todos nós, o Grande Sertão está dentro da gente, ele escreveu isso. Então, Marcela, eu estou aqui reforçando que o caminho a gente já conhece. A gente tem que disseminar, a gente tem que lutar, eu não sei nem como, né? Mas eu verbalizo, porque às vezes o universo escuta e depois acaba ajudando, né?
Como é que a gente faz para a biblioterapia ser inclusa, reconhecida pelo SUS como prática integrativa e complementar de saúde? Para que as pessoas possam começar a ser recrutadas, né? Para que essa vaga comece a acontecer. Imagina, se tivesse já isso implantado nas escolas, não é? Nas instituições, nas prisões, nas bibliotecas, seria uma forma de cuidado sistêmico, né? E a gente sabe que a leitura é transdisciplinar, é do campo da saúde, é do campo da cultura, é do campo da educação, é do campo da vivência plena. Eu percebo isso aqui no consultório, né? Tem gente que fala para mim assim, nossa, agora eu estou mais capaz de expressar aquilo que eu não quero mais e aquilo que eu quero. Então, é uma questão de linguagem como lugar de passagem, de transformação, não é? Então, é um pacote maravilhoso a um custo do quê, minha gente? Né? Muito mais barato investir numa boa literatura, em bons mediadores, do que em medicamento, do que em questão, né, desse crime depois que é fomentado pela falta de oportunidade, pela falta de educação, pela falta de dignidade, né? Estou parecendo já uma política. Diga aí, Márcio. Boa noite. É só para... Eu assistir o relato dessa pesquisa no jornal, e só para reafirmar, como professora, estourou na pandemia, claro, tá? Mas isso é uma crise desde a época desse relato dela. Essa crise está instalada há muito tempo. E, sim, abençoada crise, eu concordo, você ganhou meu voto, porque com a minha prática nas aulas, quando eu resolvi largar de mão aquele padrão e introduzir a roda nas aulas de literatura e de redação, que o pessoal, claro, fui questionada, mas deu resultado sim. E a questão eles começaram a ler, eles começaram a se expressar, porque realmente, professora, por que eu vou ler isso? Não tem a ver. Se ele não é afetado, por que ele é obrigado a ler aquilo? E fica difícil, e essa problemática vai até o vestibular, e não estou falando só, eu trabalho, claro, é comunitário, sou comunidade, mas também tenho contato com pessoas com mais condições, esse desinteresse vai até entre classes, não tem classe, é uma problemática. Eu acredito muito nesse despertar da biblioterapia. É isso mesmo, Márcia, trazendo também o que disse a Yara, né? Saiu no Jornal Nacional, no jornal também vi que estudantes de ensino superior estavam com uma monitoria para justamente ter um reforço, porque a lacuna ficou imensa. E até tinha um depoimento de uma estudante falando assim, você ter uma aula presencial, você perceber que o teu professor está olhando para você e percebe que você não entendeu ainda, né? Como é que isso a gente reproduz no ambiente virtual? Então, são muitas perdas, né? Então, trazendo para o que a Ana Cristina destacou, que a imprensa foi uma maneira de desenvolver a empatia, né? Das pessoas conhecerem as histórias das outras pessoas, é um momento em que estar juntos, né? Eu digo que a biblioterapia é só um pretexto, né? O trecho, o livro que a gente leva, a poesia, o que quer que seja, é só um motivo para a gente estar junto, para a gente estar se olhando, para a gente estar se apoiando, para a gente estar se incentivando, tanto nas travessias dos momentos difíceis, quanto na renovação das esperanças, não é? É só um veículo, mas, na verdade, o que faz a magia é o encontro, é a atenção com o outro, é o apoio. Fala, Lola. É isso mesmo. Agora eu queria complementar isso que Márcia falou, dizendo também que eu vejo
não só um problema dos alunos, muitos professores não leem também. Né? A gente encontra muito dentro da própria universidade. Eu fiz uma pesquisa, né, em relação a essa formação leitora de professores professores universitários, e a gente vê também que muitos deles, às vezes, doutores e tal, mas que está focado só naquele estudo dele, ou então muito texto teórico. Muitos falam que não tem tempo porque tem muito artigo para publicar, tem muita cobrança dentro da universidade, e que a literatura fica de lado. Isso eu estou falando do curso de letras, do próprio curso de letras. Então, assim, é como se a formação dele já tivesse tido em literatura, sabe, dos textos literários, e que agora são mais críticos, não é? Tem que produzir artigos científicos e tal, e que realmente essa literatura que a gente está vivendo aqui, né, que a gente discute aqui, ela está deixada de lado, os próprios professores. E isso eu estou falando da universidade, na pública, na escola pública de ensino médio, isso se agrava muito mais, não é? Isso toma uma proporção imensa, né? Pelo menos a minha experiência aqui em Salvador. Sim, mas para a gente não ficar muito desanimado, né, com esse cenário que é esse, né? Deixa eu ouvir a Yara primeiro. Diga, Yara, você levantou a mão. Eu ia até escrever que ia complementar o que a colega estava falando agora, porque 36 anos que eu trabalhei como coordenadora e meus últimos anos foi assim muito difíceis. O pessoal não gosta de ler, mesmo quando você sugere, até para ir em teatro, para ir em exposição, eles põem tudo um complicador. E a desvalorização, lembrando o livro do Galeano, do Eduardo Galeano, quando ele fala, né, que na faculdade de medicina, isso foi uma matéria, acho que de extensão, não sei, que até a literatura, né, discussão, uma parte de humanização, né, na área médica, e houve uma desvalorização de vários colegas, falaram como isso aí na faculdade de medicina, tanto é que ele pôs o nome do grupo, né, farmácia literária, porque para pôr dentro daquela, que tivesse daquele ambiente, né, porque o pessoal desvalorizava muito, alguns grupos, né, desvalorizavam, mas, no entanto, graças a Deus, cresceu aquilo, e ele continuou, levou para frente, né, e depois sugeriram, além da biografia de grandes médicos, grandes cientistas, sugeriram a literatura clássica, né, e que é o que ele trabalha até hoje, o Eduardo Galeano, né. Então, que é difícil mesmo trabalhar isso, que eu quis completar o que a colega estava falando, mas infelizmente, né? Sim, mas a própria Graciela, nesse capítulo, ela vira e mexe, ela traz um pouco de esperança. Por exemplo, no último item, a última coisa da página 239, ela diz: não acredito que se deva temer que os leitores desapareçam. Os leitores mudam, mas resistem, e às vezes fazem Prometeu acordar. Então, uma coisa interessante do mito é que o castigo dele é que uma águia vai bicar o fígado dele, mas esse fígado se regenera. Né, André? Fala aí, você que conhece mais o mito. Fala dessa parte, dessa coisa que se regenera. Eu queria dizer, paralelo à regeneração, porque eles desistem de castigá-lo e tiram ele da corrente, porque ele é um mau exemplo, uma vez que ele não vai morrer nunca. Então, se ele está lá sendo exposto e está sendo bicado e que não vai morrer por isso, então ele se torna um mau exemplo. Então, aí volto à leitura como um exemplo. E eu fiquei muito impressionada com a Ana Cristina, e com todas as falas e tal, mas falou da imprensa, da empatia. A imprensa, como as mídias, como ela mesma fala do marketing, disso, daquilo, ora como crítica, ora não, é a forma de difundir, porque a empatia existe na antropologia. Tem um estudo que descobre qual foi o primeiro momento de empático na humanização.
é quando se acha numa escavação um osso quebrado, cicatrizado, porque foi cuidado aquela pessoa. Ela não morreu ao relento quebrada, ela foi alimentada, ela foi carregada no colo, ainda que quebrada e impossibilitada. Mas a gente só sabe disso porque alguém foi lá, pesquisou e escavou, e depois outro foi lá e escreveu. Então, eu acho que essa comunhão das mídias, da forma de divulgação, que é a loucura da biblioterapia, em cima daquilo que já está escrito e do que já está vivido. De novo, essas trocas, é o fígado constante sendo bicado e sendo regenerado, cada um do seu jeito. E é isso que é o mais incrível. Gente, Andréia, é maravilhoso estar aqui. Muito obrigada. Eu voto em você, Andréia, que coisa mais linda. Escreva um artigo sobre isso, publique. Estamos todos precisados dessas palavras formosas, como dizem os guaranis, essas palavras grávidas de alma, de esperança. Nossa, que lindo isso, que maravilhoso. Não sabia dessa história, te agradeço muito. Mulheres, estamos encaminhando para uma finalização. Alguém ainda quer destacar algo do texto que ainda não tenha sido comentado? Ou já podemos combinar o próximo? Diga, Yara. Teu microfone. Quando ela fala também, um destaque sobre quando surgiu a imprensa, da literatura maior e a literatura menor. Primeiro a passar o oral foi a literatura maior, né, que era considerada as grandes obras, né, das pessoas mais cultas, que eram consideradas, né? E a literatura menor, que era do povo, era menos coisa, flutuante, local, mas era resistente. E continua a ser transmitida de boca em boca. Então, que essa literatura não pode ser esquecida. Com certeza, está aí, por exemplo, a Conceição Evaristo e todas essas mulheres maravilhosas trazendo que é a oralidade, né? A gente trabalhou esse texto da literatura oral. Isso é leitura, sim, isso é literatura, sim, é leitura de mundo, né? É que aí ela coloca que é considerada como uma literatura menor, né? Quer dizer, uma crítica que ela está falando, ela colocou como na história, né? Na história. Os preconceitos, né? Exatamente. Eu queria destacar aí sobre a literatura oral, né, também. Tá, joia. Obrigada, Yara. Então, minha gente, o próximo encontro que vai acontecer na quarta-feira, dia 6 de julho, que é a primeira quarta de julho, vai ser com... Eu vou selecionar um trecho desse livro aqui, A Imaginação na Cura. Xamanismo e Medicina Moderna, da Jane Achterberg. Então, eu vou selecionar um trecho dele, eu vou fotografar a capa desse livro, vou colocar lá no grupo, tá? E em agosto, a gente combinou de falar sobre questões financeiras. Quanto é que eu cobro, como é, que dificuldade que eu tenho, como é que faz. Então, vou partilhar com vocês um capítulo daquele meu livro Cais de Sopros Vitais, que fala sobre isso, mas não fala com profundidade. E eu aprendi que quando a gente troca as nossas experiências, a gente acende, como diz a Clarissa Pinkola, fez uma caveira incendiada para ser a nossa protetora, para ficar como vigília de não cair em muitas armadilhas. Então, a gente vai falar sobre essas questões, mas isso vai ser em agosto. E aí, depois, teremos setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses, para a gente escolher o que se debruçar. Isso foi um combinado desde o início do ano, né? Que no meio do ano a gente faria nova votação para escolher as 4 últimas leituras do ano. Então, se vocês quiserem me mandar sugestões por WhatsApp, pode mandar. Mas é no mês que vem que eu vou dar um prazo, vou comunicar. Eu também vou dar minhas sugestões, mas se vocês
sabem de algum livro, de algum capítulo, de algum texto que possa engrossar o nosso caldo aqui conceitual, deem suas sugestões que depois a gente faz a votação. Combinado? Alguma dúvida? Vamos tirar uma foto? Quem estiver com a câmera desligada e quiser sair, aciona a câmera. Isto. Aí. Ah, Rosângela está aí, que bom. Então, vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3 e tcharam! André apareceu. Peraí, de novo. 1, 2, 3 e tcharam! Pronto, minha gente. Ih, Rosângela, acho que você não saiu, não. Peraí, mais uma, gente. 1, 2, 3 e tcharam! O pessoal está dirigindo, meu Deus. Mulheres, muito obrigada por essa partilha sempre rica. Eu amo vocês. A gente está aí perto do Dia dos Namorados, Dia do Amor. Então, vamos verbalizar tudo aquilo que nos alimenta. Um beijo. Bom mês. Olha, segunda-feira da semana que vem tem live. E vou trazer fragmentos aqui de tudo sobre o amor, da Bell Hooks, em diálogo com Eric Fromm, A Arte de Amar. Então, vai ser a próxima live às 18 horas na segunda-feira, tá bom? Um beijo para todas. Tchau, boa noite para todos. Boa noite, tchau. Obrigada. Boa noite.